Rodrigo Pacheco é o protetor do sistema e já anunciou que a PEC 28 de 2024, que busca frear abusos do Supremo, não vai avançar. E qual que é essa PEC 28 de 2024? É aquela PEC que prevê que o Congresso vai poder suspender decisões do STF. Assiste aqui ao vídeo do que foi que o Rodrigo Pacheco falou exatamente. Porque depois, em seguida, eu vou te explicar isso e eu vou te dizer no fim qual que é o resumo dessa história. Então dá play aí, por favor, produção. Convivi, na qualidade de presidente do Senado, nesses 4 anos, com 2 presidentes da República, com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal, e sempre pautei a minha conduta dentro desse espírito de separação dos poderes, de independência, mas de busca de harmonia e busca de consenso. É a PEC das decisões monocráticas. Em relação a essa PEC, eu quero invocar aqui a compreensão de todos, inclusive da imprensa, que ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Eu tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia. É uma lei que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. A sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por um único ministro numa decisão monocrática. As outras medidas, inclusive uma que revê algo que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos. Veja então, gente, a discussão no Congresso sobre a limitação dos poderes dos ministros do Supremo nem terminou, nós nem temos ainda um texto final e o Pacheco já disse isso. E eu separei aqui a frase exata dele para a gente entender bem o que ele está dizendo. Olha as aspas que eu separei, ele disse: a palavra final sobre a constitucionalidade de uma lei, um Estado de Direito, é do Supremo. Isso não discutimos nem questionamos. Fecha aspas. Será mesmo? Será que é verdade isso que o Rodrigo Pacheco está falando com tanta certeza e que devia ser repetido pela boca de jornalistas da velha imprensa? Eu vou te responder essa pergunta já já, mas antes de entender isso, nós precisamos entender o que de fato é essa PEC 28 de 2024. O que ela muda na nossa Constituição, para então a gente entender se essa mudança é constitucional ou não. E se é só o Supremo mesmo que pode dar a palavra final sobre a Constituição. E o que diz a PEC 28 de 2024? De modo muito resumido, essa PEC ela permite que o Congresso suspenda decisões do STF quando o STF extrapolar o exercício da função jurisdicional e inovar o direito, criando normas gerais e abstratas, o que é papel do Congresso e não do Supremo. E essa suspensão só pode acontecer por meio da aprovação de 2/3 dos membros de ambas as casas legislativas, Senado e Câmara, ou seja, 342 votos na Câmara e 54 votos no Senado. Isso é um quórum super exigente, é o mesmo quórum que é exigido para aprovação do impeachment de um ministro supremo, por exemplo. Gente, eu vou explicar um pouco melhor, porque muitas pessoas que não fazem direito às vezes não entendem essa nossa linguagem de regra geral e abstrata. O que a gente quer dizer com isso? Uma regra, ela é geral quando ela vale para a generalidade das pessoas. Quando ela submete todas as pessoas a uma nova norma de comportamento. Quando vem o Congresso e fala, é crime você matar alguém, é uma norma geral, vale para todo mundo. Se qualquer pessoa do Brasil for lá e matar alguém, vai estar sujeita à punição criminal prevista. E mais, o que é uma norma abstrata? Uma norma abstrata é uma norma que não trata de uma situação concreta. É uma norma que trata de uma situação em geral descrita, como matar alguém. Ou seja, tem várias condutas de homicídio que se enquadram nessa norma abstrata do tipo matar alguém. É diferente você tratar de uma situação concreta. Por exemplo, fulano matou ciclano. Aí você estaria falando de um regramento concreto, não de um regramento abstrato. E de quem que é o papel no nosso sistema de criar regras gerais e abstratas? É do Congresso Nacional por meio da lei. O Supremo, o Judiciário, eles tratam de situações concretas. Eles aplicam a lei geral e abstrata para situações concretas. Então, quando o Supremo ele avança para tratar de situações gerais e abstratas, ele está invadindo a competência do Congresso Nacional. Isso é muito claro. E lembrem o que o Pacheco disse. O Pacheco disse que a palavra final sobre a constitucionalidade de uma lei é do Supremo. Mas
O que ele está omitindo e ele não está falando para você? Que a palavra final para definir normas gerais e abstratas não é do Supremo, mas é do Congresso. E o que faz quando o Supremo avança sobre a competência do Congresso? Você tem que ter um mecanismo para suspender. Então, o que essa PEC faz não é avançar de modo indevido sobre as competências do Supremo. O que essa PEC faz é garantir, criar um mecanismo para proteger a atribuição que é do próprio Congresso Nacional. Não tem que ser o Supremo que faz regra geral e abstrata sobre a entrada de polícia nas favelas. Não tem que ser o Supremo que cria regra geral e abstrata sobre descriminalização de maconha. Não é o Supremo que deve gerar normas gerais e abstratas sobre permissão ou não do aborto no Brasil. Essas são políticas públicas, são regras gerais e abstratas que devem ser gestadas, discutidas, elaboradas pelos representantes do povo no Congresso Nacional. Então, essa PEC é uma PEC anti-ativismo judicial. É para colocar o Supremo Tribunal Federal dentro do quadrado dele. Só que não é só isso. E agora eu vou te revelar um segredo que a velha imprensa, que hoje parece mais uma assessoria de imprensa do Supremo do que com jornalistas isentos e interessados em fiscalizar o poder, não te contaram. Vou te mostrar o que é essa imprensa vendida, essa imprensa porta-voz, essa imprensa puxa-saco do poder, essa imprensa em maioria de esquerda não contou para você. Essa PEC, ela simplesmente devolve a bola para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo sendo competência do Congresso, mesmo sendo legítimo que o Congresso proteja a sua competência, a sua esfera de atribuição, ainda assim, essa PEC não atropela o Supremo. Ela está devolvendo a competência para o Supremo. Vou explicar para você. O que ela faz é dar para o Congresso o poder de suspender, não de derrubar, de suspender decisões do Supremo, mas além de exigir aquele quórum bem alto de votação, essa PEC também diz muito explicitamente no seu texto que o STF vai poder ainda assim manter a sua decisão geral e abstrata, ainda que seja errada, por uma maioria de 4/5 dos ministros, ou seja, por uma maioria de 9 ministros. Você sabia disso ou essa informação aí é uma novidade para você? Se você não sabia disso, me conta aqui nos comentários que eu quero saber quantas pessoas aqui simplesmente desconheciam essa informação. Porque a nossa imprensa não nos informa corretamente. Muitas vezes ela esconde, ela manipula, ela é um papagaio do poder, ela nos traz informações parciais, tudo com viés claro de defender as posições do Supremo e dos seus ministros, e não da sociedade, como uma espécie de assessoria de imprensa do poder. Por isso é importante que você curta, compartilhe esse vídeo. Agora que você já sabe disso, fica muito mais difícil você acreditar nesse papinho de que essa PEC seria inconstitucional, porque estaria interferindo no equilíbrio entre poderes. Quem está interferindo no equilíbrio de poderes é o Supremo, invadindo as atribuições do Congresso. E, na verdade, também sabendo disso, fica claro que essa PEC é bastante razoável, porque ela devolve a bola para o Supremo e impede que os ministros façam o que quiserem, com uma maioria de apenas 6 ministros. Agora eles vão precisar de pelo menos 9 votos em 11 para declarar inconstitucional ou criar regras gerais e abstratas para derrubar regras gerais e abstratas definidas no Congresso, que é o órgão competente para isso. Vejam, mais uma vez, o Supremo está avançando sobre descriminalização de maconha, descriminalização do aborto, regulamentação das redes sociais, inconstitucionalidade ou constitucionalidade do Marco Civil da Internet e muito mais. Se o Supremo, por exemplo, descriminalizar o aborto em breve, com uma maioria de apenas 6 ministros, o Congresso vai poder suspender essa decisão, e aí o Supremo só vai conseguir manter o que eles decidiram se 9 entre os 11 ministros concordarem. Isso é uma maneira excelente de você restabelecer o verdadeiro equilíbrio dos poderes, a autonomia do Congresso, a soberania do voto, algo que o Supremo já atropelou e decidiu atropelar e derrubar faz muito tempo. Então, o que essa PEC faz é simplesmente criar um mecanismo para que o Congresso proteja a sua esfera de atribuições em um tempo de ativismos judiciais que atropelam, em que o Supremo impõe a sua visão progressista de mundo e iluminista de empurrar a história por meio de uma pequena panela de pessoas que impõem a sua visão sobre toda a sociedade. E agora que você já sabe tudo isso, nós podemos responder à fala do Pacheco, de que o Supremo é quem dá a última palavra sobre a interpretação da lei de forma tranquila. Gente, sim, no nosso desenho institucional é o Supremo que, no fim das contas, vai dizer como uma determinada lei deve ser interpretada. Mas o que eles não te contam é que o Supremo não é a única fonte de interpretação da lei. E, com certeza, não é a fonte de criação da lei.
Esse poder pertence ao Legislativo, que pode sim emendar a Constituição para acabar com a preponderância do Supremo sobre todos os outros poderes, para proteger as suas atribuições e para retomar de verdade a normalidade e a civilidade democrática. Não aquela civilidade fake mencionada agora recentemente pelo ministro Barroso, que não se parece nem um pouco com a harmonia entre os poderes, mas sim se parece com uma promiscuidade e cooptação ou ainda atropelo entre os poderes.